Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu espero que o dia de vocês esteja muito bom, porque o dessa família com certeza não está. E vou dizer pra vocês que eles adoram. Hoje nós vamos falar não só sobre algumas curiosidades da Wednesday, mas também sobre a família Addams. Não toda, né, mas alguns personagens. Eita, que complicado isso aqui hoje, gente, meu Deus. E caso você já tenha assistido a nova série Wednesday ou Wandinha da Netflix, já deixa aqui nos comentários no final desse vídeo, porque eu quero muito saber o feedback de vocês, porque eu ainda não assisti. E pra quem não sabe, eu sou muito cadelinha, não só do Tim, mas como dessa família. Então, bora pro vídeo. Começando que alguns personagens foram criados em 1930 por Charles Addams, que era um cartunista muito rico na época, apaixonado pelo mórbido, pelo macabro e por cemitérios. No início, os personagens não eram uma família e nem nome eles tinham, mas com a popularidade dos personagens, que às vezes apareciam juntos, ele viu a necessidade, né, de criar uma família que era chamada de a família do Charles Addams. E ele colocou lá os valores que ele teve uma infância, né, uma infância muito boa com a sua família, com valores muito bons, bem diferentes dos valores americanos tradicionais, e também todo o seu amor, né, pelo terror, pelo suspense. A ideia do Charles era fazer uma família completamente avessa da família americana, da família típica americana conservadora. Porque os Addams, se vocês forem ver, eles não têm medo de expor o amor físico na frente dos outros. Eles estão sempre falando o quanto eles se amam, eles priorizam demais os filhos, eles incentivam demais, né, os filhos a serem eles mesmos, a não mudarem pelos outros. Eles não se prendem à religião. Enfim, vocês vão ver, eles têm várias críticas, né, principalmente a como os americanos tratavam os latinos. E também uma coisa que chamava muita atenção e ainda chama é que eles tratavam muito bem o tropeço, né, o mordomo deles. A primeira personagem que ele criou foi a Mortícia, a matriarca da família, e desde lá das Chardes, ela era representada como uma mulher muito sedutora, esbelta e apaixonada pelo mórbido. A Mortícia, ela é descendente das bruxas de Salem e tem alguns poderes mágicos. O que me leva a crer que a vovó, na verdade, ela é mãe da Mortícia e não do Gomes, porque se vocês forem perceber, às vezes ela é mãe da Mortícia, às vezes ela volta como mãe do Gomes, enfim. Né, só uma curiosidade, mas pra mim ela é a mãe da Mortícia e não do Gomes. Depois veio o Gomes, que ele recebeu esse nome já por ser um personagem latino. Ele representava uma crítica a como os americanos tratavam os latinos na época, por eles serem diferentes e ao ser um povo que tratava a morte de maneira completamente diferente, como os Addams fazem. Originalmente, o que muita gente não sabe é que o Gomes, ele não era esse homem todo sedutor e caliente, como é mostrado nos filmes e na série. Ele era um homem baixinho, barrigudo, com os dentes tortos e muito bobão, mas que conseguiu conquistar a Mortícia por ele ser um excelente pai, um excelente companheiro e tá sempre mostrando o amor pela sua companheira. Inclusive, o nome original dele era para ser Repele ou algo assim, que era para lembrar, né, de repelir, porque ele não era nada sedutor. Mas o que aconteceu é que quando eles começaram as séries, o ator que fazia o Gomes começou a interpretar um mexicano mais caliente, um mexicano mais sedutor, e essa imagem pegou até agora, né, que veio a Wandinha, a série da Netflix, e voltou com o estereótipo original do Gomes, que foi criado pelo Charles Addams. Falando um pouco do Pugsley, ou o nosso feioso, ele originalmente era mais velho que a Wandinha, mas depois começou a ser retratado como caçula e acabou ficando. O nome original dele seria Pubert, que era para ser um trocadilho por referência à puberdade. Só que na época, Pubert não ia ficar muito bem na TV, porque ele é um trocadilho sexual no inglês. E ele também era retratado como uma criança mais maldosa, uma criança mais mal criada, e isso meio que foi sumindo nele, e hoje em dia ele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais dócil, mas ainda continua com grandes habilidades em química de fazer venenos, poções e bombas. Porém, como o mundo dá voltas em A Família Addams 2, os produtores resolveram colocar o nome do terceiro filho deles de Pubert, para homenagear, né, para fazer as vontades originais do Charles, que já não estava mais vivo na época, mas mesmo assim acho que valeu a intenção. Falando um pouco sobre o Finn, ou a nossa querida mãozinha, no início ele era retratado como uma coisa que tinha uma aparência humana, ficava às espreitas, mas se rastejava, então ninguém sabia bem o que ele era. Aparecia mais assim, geralmente os olhos, assim, um nariz comprido, e ele ficava
às espreitas, observando tudo. Depois no seriado ele começou a aparecer assim como uma mão dentro de caixas, dentro de gavetas ou outras coisas, e ninguém sabia se ele tinha ou não um corpo ali dentro. Mas os próprios personagens começaram a falar que era somente uma mão, assim, com uma parte de braço, e isso acabou ficando. E apesar dele ser somente uma mão, ele consegue ver, se comunicar e escutar. E antes aqui de eu continuar, se tu tá gostando, já deixa o teu like e se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, que vai sair vários. Agora falando um pouquinho da Wednesday, né, que é a nossa queridinha aqui do momento, que eu adoro, amo de paixão. Ela foi criada em 1944 e apesar de ter nascido numa sexta-feira 13, o nome dela foi escolhido por causa de um poema de 1838 chamado Monday's Child, ou seja, Criança da Segunda. E o poema diz o seguinte, que eu vou ler pra vocês pra não errar. A criança de segunda-feira tem um rosto bonito. A criança de terça-feira é cheia de graça. A criança de quarta é cheia de aflições. A de quinta tem muito amor pela frente. A criança de sexta é amorosa e generosa. A de sábado trabalha duro para viver. Mas a criança que nasce no dia de Sabá é linda, boa e alegre. E eu acredito que o dia de Sabá que seja o domingo, por mais que acho que no Google diz que é sábado, eu não sei. Não foi eu que criei o poema, mas em inglês tá Sabbath Day. No início, a Wandinha ela era mais melancólica, mas depois ela começou a demonstrar o lado mais cruel e sádico dela, e à medida que ela foi crescendo, ela ficou cada vez mais obcecada por mistérios, mortes, macabros e afins. Outra coisa sobre ela é que ela tem uma força sobre-humana, uma habilidade incrível em artes marciais e também poderes psíquicos que não eram explorados desde 1977, mas tem boatos que isso vai ser sim explorado na série do Tim. Uma outra curiosidade interessante sobre a Wandinha é que além dela ter aranhas e escorpiões como animais de estimação, os seus brinquedos favoritos são os que elas decapita com o seu irmão, mas a sua boneca favorita decapitada se chama Maria Antonieta, e a sua mãe Mortícia tinha uma chamada Ana Bolena. Falando um pouco agora dos lugares, Nevermore Academy, para onde a Wandinha ela é mandada para estudar, né, aquele internato, é baseada no poema The Raven, do Edgar Allan Poe, mas também não só, mas tem várias referências do Edgar Allan Poe em Nevermore Academy. E uma outra coisa, uma última curiosidade aqui, só para finalizar o vídeo, é que a casa do seriado original de 1964 da família Addams, ela realmente existiu e ela era super colorida, ela tinha paredes cor de rosa, mas devido à tecnologia da época passava em preto e branco. Ela era localizada em 21 Chester Place em Los Angeles, mas infelizmente ela foi demolida entre 68 e 72. Então é isso, se vocês gostaram, não deixem de falar sobre o que vocês acharam sobre o seriado da Wandinha, se realmente está valendo a pena ou não. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, aquelas coisas todas que vocês já sabem. E a dúvida que fica é, qual é o próximo?